Bom, aí eu vou continuar desse ponto aqui, certo? Conversão do sinal do esforço cortante, né? A gente tinha parado anteriormente na parte do esforço normal. Então, o esforço cortante ele será positivo quando tender a girar a estrutura no sentido horário, tá certo? Aí observe cada uma dessas figuras aqui. Ó. Então, a gente pegou aqui a estrutura pela esquerda. Ó, então, para que a estrutura gire aqui no sentido horário, né? A força cortante tem que estar aqui para baixo, tá certo? E aqui, né? Aqui vai ser o contrário. Então, como a gente pegou no sentido contrário, a gente pegou pela direita. Então, para a estrutura girar no sentido horário, o cortante aqui nesse caso tem que ser para cima, tá certo? Então, essa é a conversão para o cortante, ok? A conversão para o momento fletor, ele vai dizer o seguinte, ó, o momento fletor ele será positivo quando tracionar as fibras inferiores, tá certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma estrutura, né? Aqui nessa parte de baixo. Então, as fibras inferiores são essas que estão aqui embaixo, né? Então, nesse caso aqui, ó, que como está representado aí, se a gente fizer isso, ele vai entender o quê? Tracionar na parte de baixo da estrutura, na parte de baixo da viga, certo? Então, se ela tracionar na parte inferior, o momento ele é positivo, ok? Aí aqui vai ter uma situação parecida com a do cortante, né? Ó. Então, eu peguei aqui a estrutura pelo lado esquerdo. Então, para eu tracionar aqui embaixo, eu vou ter que colocar o momento aqui no sentido horário, ou melhor, no sentido anti-horário, tá certo? Aqui a gente vai pegar no sentido contrário, né? Então a gente vai ter outro sentido, né? Para tracionar aqui embaixo, eu vou ter que colocar o momento no sentido horário, ok? Então, pegando aqui essas vigas, certo? Então, eu cortei, estou analisando aqui a viga ó, pela esquerda, tá certo? Então, para eu tracionar aqui embaixo, ó, tá mostrado aqui, né? Está sendo tracionada. Eu tenho que pegar aqui o momento no sentido anti-horário. Seria essa situação daqui, não é isso? E se eu analisar pela direita, né? Para eu pegar aqui a viga, para eu tracionar a estrutura nas fibras inferiores, né? Eu vou considerar ele aqui no sentido horário, ok? Então, essas foram as conversões para os esforços internos, tá certo? Bom, aí vamos fazer... Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Então, vamos fazer aqui esse exemplo para a gente aplicar essas teorias que nós vimos, ok? Então, ele diz o seguinte, ó, determine a força normal, o esforço cortante e o momento fletor que atua à esquerda, no caso, ponto B, e à direita, no caso, ponto C, da força de 6 kN sobre a viga da figura 7.4a, seria essa viga que está mostrada aqui do lado esquerdo, tá certo? Então, pessoal, o que é que ele pede na questão? Para a gente calcular, né, os esforços internos em duas seções aí, ok? Que praticamente que vai ser a mesma seção no caso, né? Então, por exemplo, aqui, o que é que vai diferenciar? É que a seção B, a gente vai analisar imediatamente à esquerda desse ponto aqui, onde está atuando essa força de 6 kN, tá certo? E a seção do ponto C será imediatamente à direita de onde está atuando essa carga aí, 6 kN, tá certo? Então, o que é que a gente faz inicialmente? Desenho o diagrama de corpo livre, ok? Que essa figura que está aqui à direita. Então, nós identificamos, né, quais são os esforços externos que estão atuando, tá certo? E a gente representou aqui também, né, exatamente as incógnitas, né, que vão ser exatamente as reações de apoio, né? Em termos de esforços, né, a gente vai ter aqui, ó, essa carga vertical de 6 kN, como a gente já tinha identificado. E aqui no ponto D, ó, a gente vai ter uma carga momento aplicada, né? Tá certo? Cujo valor vai ser 9 kN. Beleza? Ok? Então, continuando, qual é o próximo passo que nós iremos fazer? Então, a gente precisa calcular as reações, né? Então, a gente optou aqui, ó, ele optou em calcular primeiro a reação
vertical em A, tá certo? Para isso, ele considerou o seguinte, ó, que o somatório do momento em D vai ser igual a zero, né? Para eu calcular essas reações, eu poderia colocar essa condição em qualquer ponto, né? Mas aí eu coloquei no ponto D, porque aí ele mata aqui essa incógnita, né? Que é a reação do ponto D. E aí vai aparecer aqui a reação vertical em A, que é exatamente o que eu desejo determinar. Tá certo? Ok? E note que eu vou ter, certo? Exatamente aqui a convenção, né? Eu estou considerando que o momento ele vai ser positivo se girar no sentido anti-horário. Tá bom? Então, pessoal, vamos analisar aqui quais são as forças que vão, né, causar momento do ponto D. Ok? A gente vai ter a força de 6 kN, né, que vai causar um momento, no caso, no sentido anti-horário, né? A direção dele vai ser no sentido anti-horário. Então, a gente vai considerar ele positivo, tá certo? Além dessa força, a gente vai ter o momento causado aqui pela reação, né? E aí ela vai tender a girar a estrutura no sentido horário, né? Nesse momento ele terá direção no sentido horário. Então, a gente vai considerar ele como negativo, tá bom? Além disso, a gente vai ter o quê? A carga-momento aplicada, tá certo? Então, a gente não deve esquecer aqui essa carga-momento aplicada, ok? A gente está fazendo que a somatória do momento do ponto D vai ser igual a zero. E esse somatório, naturalmente, né, inclui essa carga-momento que está sendo aplicada também no ponto D, ok? Então, formulando aqui, né, a gente vai ter o quê? Ó? Sim, aí o sentido dele vai ser anti-horário, então ele também vai ser positivo, ok? E aqui está ele, né? Então, a gente vai ter aqui 9 kN, que é o valor correspondente à carga-momento aplicada, ok? Aí nós teremos aqui mais, né? O momento causado aqui pela força de 6 kN, tá certo? E aqui o braço do momento de 6 metros, que vai resultar, né, em 36 kN, ok? E menos, né? Já que o momento aqui causado pela reação em A, ela será um momento negativo, como a gente já havia identificado. Então, menos AY vezes 9, que vai ser exatamente aqui o braço do momento, né? Do ponto A ao ponto D, ok? Então, efetuando esses cálculos, né? Dá para fazer até de cabeça aí, para conferir, tá certo? 36 mais 9, 45, dividido por 9 vai resultar que a reação em A será de 5 kN, ok? Então, cumprida aí a primeira etapa, onde a gente calculou a reação vertical em A, tá certo? Perguntas? Não. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, vamos pegar aqui o segmento AB, tá certo? Da viga, né? E vamos determinar aí os esforços internos na seção B, começando pelo ponto B, tá certo? Então, nós redesenhamos, né, o diagrama de corpo livre, onde nós colocamos aqui a valor da reação em A, né, isso? E a gente está aqui exatamente na seção B, a gente desenhou exatamente, né, os esforços internos, ok? Nessa seção. E observe que eles estão exatamente de acordo com a convenção que nós adotamos, que nós apresentamos anteriormente, né? Então, note que o cortante aqui, ó, ele vai tender a girar a estrutura no sentido horário, né? Então, esse aqui será dessa forma que a gente vai considerar ele como sendo positivo, tá certo? O momento fletor, ele está tracionando aqui, ó, a parte inferior da viga, né? Ele está fazendo isso, então traciona a parte de baixo, ok? E o esforço normal, ele está tracionando a viga, né? Então, seria o sentido, né, positivo, de acordo com a nossa convenção, tá certo? Aí nós vamos aplicar agora as equações de equilíbrio da estática, tá certo? Começando pelo somatório das forças horizontais igual a zero, né? Da esquerda para a direita como sendo positivo. Então, a gente já observa aqui, ó, a gente volta para a figura, e a única força horizontal que tem é o quê? A força normal, é isso?
Então, a gente deduz, né, que a força normal vai ser igual a zero, né? Então, o esforço normal nessa estrutura vai ser igual a zero. Não há nenhum esforço normal, tá bom? Continuando, né, nós fazemos agora o quê? Somatório das forças verticais, né? O somatório das forças ao longo do eixo Y, ela será igual a zero, considerando o sentido para cima positivo, tá bom? Aí, quais são as forças verticais que nós observamos aqui no diagrama do corpo livre? A força de 5 kN, né? Que é exatamente a reação de apoio do ponto A. Como ela está para cima, a gente vai colocar ela aqui somando, tá certo? E aqui a gente vai ter o quê? A alta força vertical vai ser exatamente, né, o esforço cortante, né? A força cortante aqui no ponto B, que a gente chama de VB. E como ela está atuando aqui, ó, para baixo, a gente vai colocar nela um sinal de subtração. Ela vai estar subtraindo, tá certo? De modo, né, que a gente vai encontrar aqui, né, que VB vai ser igual a 5 kN. Já está aqui mostrado, tá certo? Então, nós já encontramos aí dois esforços internos, né? A força normal e a força cortante. Beleza? Aí, continuando, né, vamos aplicar a nossa terceira equação que nós temos à disposição, que é exatamente, né, o somatório do momento em B, que é onde nós pretendemos calcular esses esforços internos, tem que ser igual a zero, né? Então, vamos analisar aqui quais forças causam o momento no ponto B. Né? Vai ser a força de 5, né? A reação, ok? E aí, lembrando que a notação aqui para o momento é sentido anti-horário positivo, tá certo? E aí, né, essa força de 5 kN, que é a reação, ela vai tender a girar a estrutura no sentido horário. Então, ele vai ser o quê? A gente vai considerar ela como subtraindo. E o braço do momento aqui vai ser exatamente 3 metros, tá certo? Então, a gente vai ter o quê? Menos 5 vezes 3, tá certo? As outras forças que a gente tem aqui é a força cortante, né? Mas ela não vai causar momento porque ela está em cima do ponto B. Então, não vai ter braço do momento, né? Da mesma maneira que da força normal, né? Então, o eixo de atuação dela é exatamente aqui em cima do ponto B, de modo que não há braço do momento. O braço do momento é igual a zero. Então, a única força que causa força aí, ou melhor, a única força que vai causar momento no ponto B vai ser a força reativa aqui, tá certo? E só resta agora exatamente o MB, que vai ser o quê? O momento fletor, né? Então, de acordo com a convenção, ele passa a ser positivo, né? Já que ele está girando aqui no sentido anti-horário. Então, quando eu efetuo o cálculo, né, a gente verifica que o momento, né, no ponto B vai ser de 5 kN vezes 3 metros, né? É negativo, mas aí quando eu passo para o outro lado, a gente isola MB, a gente vai encontrar um MB de 15 kN metro. Ok? Tá certo? Então, aí foi feito aí o cálculo, né, do esforço interno na seção B. Beleza? Perguntas? Não. Bom, então, continuando aqui, ó, vamos agora pegar o trecho, né, BC, né, o segmento BC, que agora vai ser o quê? Só para a gente relembrar, deixa eu voltar aqui algumas casas. Certo? Nós calculamos aqui no ponto B, é isso? Então, a gente pegou o quê? O trecho de A até B. E isso não inclui a força de 6 kN, né, porque B está imediatamente à esquerda dessa força. A gente vai calcular agora, ó, no ponto C, tá certo? No ponto C, aí ele vai incluir a força de 6 kN, porque ele está imediatamente à direita, né, da força de 6 kN. Então, a gente vai trabalhar agora com o segmento AC, BC. Na verdade, aqui é AC, tá certo? Deixa eu... Depois, se vocês forem estudar, não ter confusão. Vou pegar agora o segmento e vai repetir o mesmo processo, né? A conversão aqui vai ser a mesma coisa, né? Nota que aqui, ó, a gente redesenhou o diagrama de corpo livre.
A única diferença que vai ter aqui é que agora a gente teve que incluir aqui, né, a força de 6 kN, tá bom? Aqui tem os esforços internos, né? Então, de acordo com a conversão que nós já falamos sobre, ok? E vamos começar aqui, ó. Somatório de forças em X igual a zero, então a força normal em C também será zero, assim como em B, que já era esperado, não é isso? E o somatório das forças em Y tem que ser igual a zero, tá certo? Aí agora, ó, vamos fazer aqui, ó. A gente vai ter 5 kN, né? E vai ter agora, ó, menos 6 kN, né? O 6 agora está incluso, está aqui, menos VC, que vai ser igual a zero. Quando eu efetuo esses cálculos, né? Eu vou ficar o quê? Que VC vai ser 5 menos 6, que vai resultar menos 1 kN. Ok? Tá certo? Então, note que aí o cortante deu a diferença. Por quê? Porque agora a gente incluiu aqui a força de 6 kN. Tá certo? Ok? Aí o que é que vai acontecer? Agora vamos calcular o momento em C. Tá certo? Note que o momento em C vai ser exatamente igual ao momento em B, né? Porque o fato de a força C estar aqui não vai influenciar em nada, né? Porque esses pontos, pessoal, o ponto B e o ponto C, eles é praticamente o mesmo ponto, né? Certo? A diferença entre eles vai tender a zero, ok? Então, o ponto B estava imediatamente à esquerda do ponto da força de 6 kN, né? E o ponto C está imediatamente à direita. Então, o momento aqui, ó, o ponto B e o ponto C será exatamente igual a 15 kN metro, tá certo? Então, quando a gente pegar essas duas forças, se a gente juntar, ó, por exemplo, aqui a gente tem um valor de 6 kN descendo, né? Se aqui está negativo, quer dizer o quê? Que essa força cortante aqui ela é para cima, não é isso? Então, 6 desce, né? E um sobe, então vai sobrar o quê? 5, né? 5 o quê? Descendo. Que para equilibrar vai ser igual a esse 5 aqui que está subindo, ok? Então, nota que todas as forças aí tem que ser, vai dar zero, né? Porque a estrutura está em equilíbrio. A força normal já é zero, a gente já identificou. E o valor de MC aqui vai ser quanto? Vai ser 5 vezes 3, 15, né? Tá certo? E vai ser anular exatamente com o 15 que nós encontramos, ok? Que vai ser a mesma situação aqui da figura anterior, né? A gente vai ter 5 subindo de cortante e 5 descendo, e vai exatamente gerar o equilíbrio, né? Da mesma forma que a gente vai ter 15 kN horário e vai ter o 15 kN anti-horário que vai fazer com que a estrutura permaneça em equilíbrio, tá certo? Aqui não aparece, né, porque ele não colocou, mas se a gente calculasse aqui... não seria esse caso não, porque aqui é uma estrutura apoiada. Mas, enfim, note que quando a gente considera, né, todas as forças atuando, a estrutura fica em equilíbrio. Ok? Perguntas? Não, Tranquilo? tranquilo. Professor, tipo esse menos 5, é só a indicação mesmo se é no sentido horário ou anti-horário, né? Então, O menos 5 não vai influenciar em nada não, né? onde é que você está vendo menos 5 aí? Não, tipo aqui, menos 5 kN. Tipo, se ele vai influenciar no resultado, tipo, se fosse ficar menos 15 ou positivo ou negativo o resultado final, tá entendendo? Não, porque essa questão dos sinais, tipo, não existe o esforço cortante de menos 15, por exemplo. Aham, é isso que eu quero saber. Esse menos ele tem a ver com o sentido que vai estar o cortante, entendeu? Certo. O sinal é exatamente para a gente saber a direção que ele está atuando. Por exemplo, É, se o normal aqui, vamos supor que tivesse uma força horizontal aqui, e a gente encontrasse que a força normal aqui fosse menos 20. Isso queria dizer o quê? Que em vez de ela estar esticando a estrutura, ela estaria o quê? Comprimindo a estrutura. Entendeu? O sinal vai servir para efeito de direção, né? A gente saber qual a direção que está atuando o esforço. Tá certo? tá certo.
Mais alguma pergunta, pessoal? Bom,